Olá, boa noite. Meu nome é Júlia. Eu falo em nome do Uptime Group. A gente teve um probleminha aqui para começar a nossa live no horário certinho, mas já resolvemos. Começando. Bem-vindos. Estou aqui convidando o José Alves para entrar com a gente. Olá, José, tudo bem? Ei, boa noite, Júlia. Tudo bom? Finalmente conseguimos. Conseguimos. Pessoal, O pessoal está desculpa aí o entrando aí. atraso nosso. Foi falha na operação aqui. Parece, pelo que me falaram aqui agora também, que o iOS 14 ponto alguma coisa criou um probleminha aí para as contas corporativas do Instagram. Então não aparecia para mim a opção de fazer uma live, só aparecia para mim uma opção de fazer stories dentro do perfil aí da ESA que me passaram, né? Mas conseguimos, entramos, eu e a Júlia estávamos programados para participar hoje com vocês. Né? É um prazer muito grande de poder estar aqui com vocês e principalmente poder falar um pouco sobre essa parceria que foi criada entre a Uptime e a ESA, né? E a OAB Rio de Janeiro. A Uptime é uma empresa já consolidada no mercado brasileiro e internacional como um instituto de ensino de inglês. Nós estamos no mercado desde 2001. Somos originalmente de Belo Horizonte, mas hoje já estamos presentes em praticamente todos os estados brasileiros. Estamos presentes também nos Estados Unidos, estamos presentes em Portugal e se não fosse a nossa essa situação toda do Covid aí, o nosso escritório em Hong Kong, na China, estava programado para ser inaugurado no dia 15 de fevereiro desse ano, mas infelizmente nós fecharam certas as fronteiras lá, né? E a gente não teve como ir. Mas essa parceria do Uptime Group com a Escola Superior de Advocacia, ela traz um interesse nosso de podermos levar adiante aí um pouco da nossa conhecimento, da nossa expertise no ensino do inglês. E a Júlia falou um pouco sobre mim, meu nome é José Alves, eu tenho uma formação na área de ensino de idiomas, de linguística aplicada, e já há mais de 25 anos que eu trabalho com essa área especificamente, né, do ensino de idiomas. As grandes diferenças do que a gente vem fazendo é que a Uptime sempre buscou estar a par do que acontece no mundo moderno, né? Então, nós nos aperfeiçoamos muito, nós trouxemos muito do que é a novidade de tecnologia para dentro do estudo do inglês. Quando essa realidade do ensino online surgiu, nós já estávamos alguns passos à frente. Nunca foi muito, nunca foi o nosso grande trabalho pesado, o ensino do inglês online, porque nós sempre nos consideramos uma escola que lidou com o melhor do online e o melhor do presencial, que este blend, essa mistura, né, esse híbrido desses dois formatos é o que realmente a gente percebe que já traz o melhor resultado possível. E quando nós fomos forçados aí a ficar no online, a gente teve que fazer algumas adaptações, mas estamos indo muito bem, né? E a Júlia trabalha comigo, nós somos do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Queria que você se apresentasse, Ju, para que a gente pudesse Sim, já sim, entrar direto para a discussão aqui. claro. Bom, como eu já disse, meu nome é Júlia, eu trabalho para o Uptime Group há 6 anos e no departamento de pesquisa e desenvolvimento há 3 anos, mas eu sou bacharel em Direito também. Gostei muito de estudar Direito, apesar de não ter me encontrado na profissão, acabei seguindo outros caminhos que realmente gosto muito de línguas, gosto de outras áreas da comunicação também. Mas sempre achei muito interessante estudar o direito, então essa parceria para mim também é muito interessante poder voltar a ter contato com isso de alguma forma. Uma das coisas, uma das características legais sobre o que a Uptime faz é justamente o fato de a gente ter este departamento, que ele é muito comum na área de TI, né? Toda empresa de TI ou que tem efetivamente a manufaturação de produtos, ela busca ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento. E a educação
esse departamento na área de educação é um departamento um pouco esquecido, é meio que não se entende muito a existência dele. E a Uptime, desde o seu início, ela sempre buscou em ter um departamento que procurasse trazer os melhores formatos, as melhores abordagens, que a gente pudesse estudar mais e mais a fundo o nosso método, o nosso sistema de ensino, para trazer o melhor recurso. E uma das coisas que a gente sempre fez, e que foi característica nossa também, é trazermos pessoas de diversas áreas de conhecimento, porque essa interdisciplinaridade que existe no nosso trabalho é muito importante, né? Eu tenho uma formação na minha área acadêmica também, antes de eu trabalhar com as letras, com as línguas e com as literaturas. Eu tenho uma formação na área médica também, eu fiz medicina na Federal de Minas Gerais. Então, isso acaba que vai trazendo mais conteúdo, mais possibilidades da gente ter aí um desenvolvimento bacana e trazer um produto, né? Bom, Com certeza. confesso que eu e a Júlia temos conversado muito sobre esse assunto, né? Dentro da nossa equipe, nós temos diversas outras pessoas da equipe. Vocês vão conhecer mais uma pessoa numa próxima live que nós vamos fazer, que a gente espera não ter esse transtorno todo e que eu consiga começar a live na hora certa. Mas eu e a Júlia, a gente tem conversado um pouquinho sobre a pergunta que foi proposta para a gente inicialmente, né? Por que o vocabulário jurídico em inglês é tão difícil? Aí a gente vai entrar aqui direto no que é que acontece aqui para a gente poder saber. A pergunta que foi feita, e aqui está lá no tema lá de tudo, é por que o vocabulário jurídico em inglês é tão difícil? E o que nasce para a gente, o que a gente se interessa, o que a gente quer muito pensar é para que lado que a gente vai para responder uma pergunta dessa, né? E na nossa discussão nós percebemos que havia uns dois caminhos para trabalhar isso. E coincidentemente, um caminho tem mais a ver com a parte linguística da coisa e um caminho tem um pouco mais a ver com a parte legal da coisa, com a parte do direito mesmo, propriamente dito, né? Então, por isso que essa live está sendo assim combinadinho, eu e a Júlia, para a gente poder trazer o maior volume de informação interessante para isso aqui. A primeira coisa que é muito interessante a gente pensar é que toda vez, e isso não é só para o direito, tá? Mas toda vez que a gente trabalha um assunto ou um tema, e a gente tem que discutir um tema, discutir um assunto, a gente faz uso da nossa língua com diversas ferramentas e diversas formas de discurso. A oralidade, ela é muito conhecida por formalidade ou informalidade, né? Eu costumo muito dizer que você pegar uma conversa entre duas pessoas sentadas numa mesa de um bar ou de um restaurante, dois amigos batendo um papo na mesa de um bar ou de um restaurante, você captar aquele recurso ali de o que eles estão usando para comunicar entre si, e você tirar daquele ambiente e transportar para um outro ambiente, talvez seja a conversa mais imprópria que exista. Mesmo que o assunto seja algo interessante, mesmo que esses dois amigos estejam conversando sobre assuntos profissionais, sobre política, sobre qualquer outra coisa, porque a gente acaba, né, a gente acaba usando palavras diferentes, né? A gente acaba usando estruturas um pouco mais complexas no que a gente fala, né? Eu dou muito exemplo do campo de futebol, né? Não queira estar em pé do meu lado se eu estiver assistindo um jogo de futebol no nosso Mineirão aqui em BH, né? Porque ali o meu linguajar e a minha forma de falar, ela só cabe ali dentro, né? Então esses gêneros da fala, eles são muito importantes, né? A gente encontra isso em diversas coisas. E é óbvio que, aí a Júlia pode falar, a formalidade da língua, quando você está no ambiente do jurídico, né, Júlia? Ela existe, ela já Com ela é certeza. clara, né? Você tem, sei lá, você tem até o jeito que você trata a pessoa, a forma como você chama a pessoa, né, Júlia? Sim, sim. Eu acho que tem tudo isso, tem muito a ver. Então, assim, a formalidade no uso da língua, ela já é implicitamente uma razão que afasta um pouco a minha facilidade de uso, de falar, de conversar no direitês, né, na linguagem do direito. Só que, o interessante, tá? Ela é difícil para mim, que falo português, entender os juristas, as pessoas ligadas ao direito, falando português. Ela é complicada por conta dessa distância que tem entre eu
e o meu conhecimento, o meu uso da língua e o que eles estão usando. Então, na É verdade, específico da área, né? eu acho que sim, né? Não é só. É o jargão, é o jeito de falar, é a preocupação que você tem com o vocabulário, a forma como você trata a outra pessoa, né? Uhum. E aí entra uma coisa que eu acho interessante também, que é o fato de que você, para ter essa condição de poder passear por entre os diversos gêneros de uso da língua, você tem que ser fluente na língua. Sim. Isso é óbvio, né? Uhum. Quando você fala, por exemplo, em fazer você vai entrar para a faculdade de Direito, a gente tem que fazer, eu sei, a gente tem que fazer um teste, a gente tem que fazer a prova, e muitas provas são em português. Você tem que ter um nível ali para você poder falar, entrar para uma faculdade de Direito, ou qualquer faculdade. Você tem que ter um nível mínimo de conhecimento da língua para isso. Mas a pergunta é o quanto de direitês, o quanto de português do jurídico que eu preciso saber quando eu vou ser aluno do direito. É zero. Mas eu tenho que ser Uhum. fluente em português. Né? Uhum. Então, Uhum. eu acho que esse é um primeiro ponto, né, Júlia? A distância está muito nessa coisa da fluência na língua, né? Eu não sei o que você pensa sobre isso, onde que você enxerga isso daí um pouco. Uhum. Não, eu acho que é isso mesmo que você falou. Inclusive, existe muita, não diria todas, né, mas uma grande parte das faculdades, das universidades hoje tem português na grade, porque é necessário ter esse domínio da língua, sim, para você saber como lidar com, após você ter o domínio da língua, você lidar com a parte técnica, a parte específica do direito, né? Mas acredito que é isso mesmo. E é uma forma. O curso de direito tem essa especificidade que já, a formalidade vai até para além disso, né? A gente até comentou numa das nossas conversas, é quando você encontra seu colega no elevador do tribunal, você vai conversar com ele, você vai tratar com a mesma formalidade que você teria, talvez, ele com, né, numa audiência e tudo, mesmo brincando um com o outro, porque já é algo estatuído mesmo, já é algo. E a gente realmente se acostuma, não é, né? Não é porque o advogado quer ser diferentão, nem nada, não. É porque realmente é algo que a gente já toma costume desde a época da faculdade mesmo e tudo. Então, torna-se natural para a gente, mas é isso, né? Essa nossa língua que a gente já se acostumou com isso, né? E quando a gente vai passar para outra língua, a gente precisa ter o domínio dela antes de tudo também. Sem dúvida nenhuma. E aí, eu vou falar um pouco sobre isso, porque também é o nosso entendimento. Eu vou falar mais de uma vez aqui, mas tem um ponto onde a gente precisa forçar isso um pouco e reforçar o entendimento, já que nós estamos falando de falar uma outra língua, né, de falar inglês, o entendimento nosso brasileiro sobre o que é falar uma outra língua, ele é um entendimento que precisa ser mudado por completo. A maioria das vezes, quando eu converso com pessoas e elas falam assim, não, é porque eu preciso de saber inglês para ter o básico, para no mínimo saber me virar. E eu fico perguntando assim, puxa, mas o que é você saber se virar? Como que você consegue encaixotar dentro de básico o mínimo garantido de todas as coisas circunstanciais que podem acontecer com você em qualquer ambiente que você tiver, em qualquer circunstância ou contexto que você tiver? Como que você consegue encaixotar isso e garantir que o básico vai te atender? Né? Uhum. Eu acho que a gente precisa pensar muito que o atingir a fluência no inglês não é você se tornar um mestre da língua, não é você se tornar um doutor em linguística, não tem nada a ver com isso. É você ter a habilidade de desenvolver-se na fala, independente de qualquer coisa. Né? E a Uptime a gente Transmitir a divide, mensagem que você quer transmitir, né, também. no mínimo, né? No mínimo, quer seja Uhum. o contexto. Aí é claro, se você tem essa fluência e você consegue fazer isso, à medida em que você vai profissionalmente caminhando dentro da sua área, você vai se aperfeiçoando naquilo ali. Mas você precisa atingir essa fluência. Né? A Uptime fala de Uhum. uma coisa muito clara para a gente: só existem dois níveis de inglês. Ou você não é fluente, ou você é fluente. Então, a distância entre este e este daqui, essa é a nossa expertise. Tirar você daqui e pôr você aqui, de uma forma rápida e eficaz. E, claro, uma vez que você atinge o status de fluente na língua, isso não significa que é um patamar reto, né? É um patamar meio escanteado, assim, Uhum. porque você, à medida em que você vai caminhando, você vai prosseguindo, você vai desenvolvendo mais. É como a gente desenvolveu.
Enquanto criança, a Com gente se certeza. torna fluente muito rápido na língua, mas você se desenvolve ao longo dos anos, né? Bom, Com esse é certeza. um lado. É a formalidade da língua, o fato da gente ter essa capacidade nossa de entender que contextos diferentes demandam formas de falar diferentes. Então, sim, eu uma vez me tornando fluente, eu preciso ter esse domínio um pouquinho de como que é isso. Mas tem um outro lado, tá? Porque, obviamente, quando você pega um artigo jurídico, né, um artigo de direito ou um documento e você vai ler aquilo, ali não é nem questão de formalidade da língua ou não formalidade da língua. Ali já tem uma questão de termos legais, né, Júlia? E Uhum, aí eu uhum. acho que começa a pegar para outro lado, né? Eu já começo a achar que começa a ser mais específico nisso daí. Como que você vê Sim. isso, Júlia? Sim, bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar é a compatibilidade, né, dos sistemas jurídicos que a gente tem, porque eles não vão ser os mesmos, ainda que vou fazer aqui a comparação, né, com o país onde a gente mora. A gente está aqui no Brasil e os Estados Unidos, que é, né, uma referência maior de um país com a língua inglesa, mas que ainda assim tem muitas semelhanças, né, na forma como funcionam os sistemas jurídicos lá, mas nem sempre tudo vai ser compatível. Então, por exemplo, a gente consegue pegar que a gente já conhece o que é uma medida provisória, que é um ato do presidente, algum momento que ele vai funcionar ali como legislador, que não deveria funcionar, é para ser feito em momentos específicos, né, para isso acontecer. A gente tem algo que funciona mais ou menos da mesma forma lá nos Estados Unidos, que se chama Executive Order. Então, a gente não pode simplesmente pegar o termo e traduzir, porque não vai ser a mesma coisa. Se eu traduzir ao pé da letra medida provisória, não vai fazer sentido algum para um americano, né? Inclusive, sobre traduções, né? A Flávia vai vir contribuir depois numa próxima live de uma forma melhor do que eu. Mas começamos por aí. E aí a gente vê também que tem essa possibilidade. Em alguns casos, existem sim termos que são análogos, vamos dizer, mas que não correspondem à mesma coisa, que é o caso, por exemplo, do magistrado, que aqui a gente usa para falar de forma geral sobre o juiz, né? Que tipo de juiz que seja, a gente vai chamar de magistrado, vai ter essa permissão. Mas, quando a gente fala a palavra magistrate em inglês, é um tipo muito específico de juiz que existe lá nos Estados Unidos, que ele o presidente consente a atuação dele para casos muito específicos que eu não vou ter aqui conhecimento para falar completamente, mas eu sei que não é a mesma coisa, então não convém eu usar a mesma palavra para isso. Ou seja, novamente analisando, né, as diferenças aí nos sistemas jurídicos que a gente tem. E outro exemplo que eu gosto, porque os alunos me perguntavam muito em sala de aula, porque a gente tem bastante aluno, né, que é concurseiro, que já foi concurseiro, eu também já fui, e eles sempre estão perguntando, né, porque acaba virando uma profissão também no decorrer da vida, né, porque realmente demanda muito tempo, demanda ter que estudar ali, né, se aplicar aquilo. Então, quando você vai perguntar às vezes o que a pessoa faz, ela quer falar isso, e é óbvio que a gente não tem essa palavra concurseiro, né, na língua inglesa, porque isso é uma coisa nossa. Mas eles perguntam como que eles podem falar concurso público em inglês. E aí a gente vai procurando, né, como eu disse, assim, o que é mais análogo aí para usar, e aí a gente acaba usando Civil Service Exam. Então a gente fala, a pessoa foi, né, he took or he's going to take a civil service exam, mas ainda assim não é exatamente a mesma coisa. Ok, é uma prova que você faz para trabalhar para, né, o Estado ali, ou seja, para a União, no caso, né, ou um Estado mesmo, mas enfim, para ter um trabalho público, mas é completamente diferente do Brasil, porque primeiro que não, a concorrência desses cargos lá é muito diferente da que a gente tem aqui. Aqui no Brasil a concorrência é muito maior, porque lá nos Estados Unidos eles não têm tanta diferença de salário entre a iniciativa privada e esses cargos. E também, às vezes, nem chega a ser uma prova quando eles vão tentar isso. Então, assim, de qualquer forma, quando a gente for falar isso em inglês, a gente vai ter que falar, a gente pode usar esse termo aí mais parecido com o que a gente tem, mas a gente vai ter que explicar o que é, porque é algo único aqui do Brasil, é uma coisa que a gente tem aqui, que funciona aqui. Então,
Assim também como os outros institutos jurídicos que a gente vai ter. A gente vai acabar explorando um pouco mais ou vendo se existe alguma coisa compatível. Então, eu acho que isso é algo que contribui. A gente entender, e aí os alunos, né, os advogados e alunos de direito vão saber isso muito bem, a gente entender que os sistemas jurídicos são diferentes em cada lugar, em cada país, que não podemos esperar uma compatibilidade assim 100% das palavras e do que elas significam. Sabe que eu vi uma coisa muito interessante? Eu sou apaixonado com filme e seriado que envolva tribunal, né? Eu acho aquilo o Uhum. máximo, né? E eu me lembro uma vez que eu assisti, me explicaram por que no Brasil não tem tanta situação de tribunal, efetivamente, né, com júri, com essas coisas assim, né? Em quais momentos que um júri é chamado para um tribunal, para uma Pro coisa, que isso é julgamento. diferente. Isso, ou seja, para um julgamento. Ou seja, já mostra um pouco dessa diferença, né? Mas a coisa mais interessante é o seguinte, você pensa assim, né? Nós estamos aqui usando o perfil da Escola Superior de Advocacia da OAB Rio de Janeiro. Então, nós estamos na Ordem dos Advogados, né, do Brasil, não é isso? O B é Brasil, não é isso? Ordem dos Isso. Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. Aí você pensa o seguinte, esta mesma instituição nos Estados Unidos chama Bar Association. Literalmente, na ponta do lápis, significa Associação do Bar, ou da Barra. Uhum. Por que isso? Olha que interessante esse negócio que eu fui ver, porque eu fui atrás. Pô, por que chama isso, né? Já que a gente ia mexer Uhum. com esse Uhum. trabalho, a gente começou a pesquisar tanta coisa da área que fiquei curioso e quis ver. Quando você vê, em todos os filmes é assim, todos os filmes você vê assim. Você entra em um tribunal, existem os assentos para o público em geral, e aí tem alguma barra, alguma coisa que te impede de prosseguir ali para frente, porque Uhum. aquela área, somente as pessoas envolvidas naquela audiência, naquele julgamento é que podem estar lá. Então você, para passar, você tem que passar a barra. Então, o nome foi dado para isso, de barra, de bar, né? Que é Olha só. e o interessante é que você faz, no inglês existe até a expressão eu tenho que passar no exame do bar, né? Da bar. Existe o Uhum. bar exam, né? Uhum. Tudo é em torno disso. E é única e exclusivamente esta uma barra. Não Inclusive, sabia. eu achei interessantíssimo isso, né? Muito interessante. Que é a hora que a gente vê como que é muito diferente a colocação de uma coisa com a outra. A instituição no Brasil, quando você menciona OAB, ela é uma instituição que o próprio nome já tem essa colocação toda. Eu duvido que até, inclusive, americanos saibam por que o nome chama Bar Association, né? Mas se a gente for Uhum. dando um prosseguimento aqui, a gente for vendo outras questões, existe até mesmo também a questão do fato de que o latim é presente e extremamente permeia todo o linguajar é, jurídico, né, que a gente segue, né? Porque, se eu não Uhum. me engano, a Uhum. gente tem uma base, ou a gente tem uma fundamentação no direito romano, tem todo esse discurso do que é isso, né? Uhum. Quem nunca Uhum. viu, quem nunca viu quem nunca viu um aluno de direito carregando aquela trolha de um livro enorme, Vade-Mecum, né? Tijolinho. É. Vocês chamam de tijolinho? O Vade-Mecum. Era E como eu que chamava, carinhosamente. E o interessante é que, para nós, a linguística, toda vez que alguém fala vade-mecum, a gente arrepia de cima e embaixo, porque na origem da língua românica, do latim, não existia a letra V, né? Esse símbolo que a gente conhece, que é assim, é a letra U maiúscula. Então, na verdade, o Uhum. nome daquele livro lá deveria ser o Ademecum, né? Não Olha existia a só. letra V. Mas, ou seja, o latim permeia em todos os aspectos, né? E aqui vem uma Uhum. coisa bem bacana também que a gente pode pensar, que é o seguinte: queria mostrar 3 exemplos diferentes do que pode acontecer em termos da influência do latim. Então, a gente Uhum. imaginar assim: a gente tem 3 coisas que são comuns nas duas línguas, ou seja, 3 acontecimentos, 3 termos jurídicos que são comuns às duas línguas. As duas línguas usam este mesmo termo
como a Júlia mencionou aí, o magistrado, alguma coisa do tipo assim, esse tipo de termo. Então, você tem um termo que está em português e o termo que é usado na língua inglesa, por exemplo, especialmente nos Estados Unidos. E detalhe, tá? Entre os Estados Unidos e a Inglaterra existem diferenças no uso da Uhum. língua. Existem termos diferentes entre um e outro. A Inglaterra, por exemplo, ela usa muito, 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 muito o termo de counselor, de conselheiro para o Uhum. advogado. E o americano usa muito o lawyer ou o attorney para o Uhum. advogado. Então, até você vê, até em países que usam a mesma língua, por conta de influências diferentes, até esses países eles têm é, usam diferente. Então você imagina o seguinte, vou fazer um exemplo simples. Nós temos em português o termo intimação. Intimação. Em português, quando você é intimado a alguma coisa, existe um documento que é intimação e tudo mais. Quando você tem este documento em inglês, usa-se um termo em latim. Então, enquanto em português a gente conhece este documento por um termo em português, intimação, em inglês usa-se um termo em latim, subpoena, que é o subpoena em inglês, né? Que é Uhum. subpoena, traduzindo brutamente, eu não sei qual que é a razão disso tudo, consigo pensar um pouco aqui, o que quer dizer subpoena é sob pena de, ou seja, se Uhum. você desobedece o que está escrito naquele papel, você está sob a pena de acontecer alguma coisa, né? Foi esse, ou seja, em português a gente usa um termo em português. Em inglês, utiliza-se um termo em latim para a mesma Uhum. coisa. Nós temos uma outra situação que é, em português, usa-se um termo em português mesmo, normal, e em inglês usa-se um termo em inglês, uma palavra em inglês, não tem nenhuma referência ao latim, como é, por exemplo, mandado, mandado de segurança. O mandado de segurança, no português, a gente usa esse termo, ou mandado de busca, de qualquer busca, apreensão, qualquer coisa desse tipo. Em inglês, usa-se o termo warrant. Eles não têm a mesma origem, não são palavras que saem da mesma função, do mesmo lugar, inclusive o warrant vem muito mais da ideia de garantir que algo seja feito do que o mandado que vem da ideia de dar uma ordem para que algo seja feito, né? Uma imposição, uma coisa assim. Então você tem Uhum. essa característica. Então, ou seja, eu mostrei que a gente tem em um lado uma situação onde o português usa uma palavra em português e o inglês usa em latim. Aqui os dois usam em cada um na sua língua, um em português ou em inglês, mas, por exemplo, tem diferentes sentidos e diferentes significados. Aí entra um outro que é interessante, que os dois usam latim e usam o mesmo Uhum. termo, que é o habeas corpus, por exemplo, que tem a mesmíssimo sentido, ou seja, eles funcionam da mesma forma, têm a mesma utilidade, têm a mesma coisa, mas eles são, as duas línguas resolveu-se que usa-se os termos em latim, né? As duas línguas usam os termos em latim, e isso é que é a colocação, né? Então, assim, Uhum. eu não sei, Júlia, se você quer complementar alguma coisa aí a respeito do porquê que é difícil, né? Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eu acho que isso tem mais a ver, não é o difícil não é propriamente os termos jurídicos em inglês. O difícil é o nosso distanciamento de uma segunda língua, né? De saber uma outra língua, né? Exatamente. E aí, como você falou também, essa questão, né? A gente tem o inglês dos Estados Unidos, a gente tem o inglês da Inglaterra, porque essa fluidez da língua mesmo, ela vai se modificar, ela vai ter as características próprias ali de onde se desenvolveu e vai continuar mudando com o tempo. Então, realmente, eu não diria que é, né, difícil falar os termos jurídicos em inglês. É realmente essa questão de dominar a língua para você entrar depois ali no que é específico dessa área, ou, né, enfim, É, desenvolver eu mais acho, esse lado. exato. Eu acho que aqui cabe para a gente pensar aqui na questão de responder a pergunta, né? Por que que é difícil? Então, se a gente tem que responder essa pergunta, passar isso para a gente, eu acredito que a gente pode pensar em três questões muito simples. A primeira delas, o desconhecimento. Eu não sei a língua. Então, qualquer coisa daquela língua ali vai ser difícil para mim. Não adianta, não interessa. Não interessa se é o que for, vai ser uma coisa mais difícil de eu entender, vai ser uma coisa mais complicada de eu poder fazer isso, né? A segunda questão é as diferenças na própria estrutura do sistema legal, né? Ou seja, o que a Júlia Uhum, explicou para a gente aí. Você tem
estrutura no sistema jurídico dos Estados Unidos é um, no sistema jurídico da Inglaterra é outro, e nós aqui temos uma outra estrutura. Então é óbvio que os recursos são colocando, né, essas diferenças aí. E Não necessariamente são compatíveis. Exato, não necessariamente são compatíveis. Aí até a dificuldade está mais em você saber, até mesmo conhecer o que é o funcionamento. Não tem nada a ver com a língua, tem a ver com o funcionamento, né, Ju? Muito mais a ver com isso. Justamente. Uhum. E a terceira, que eu acredito, que é o fato de que nós todos estranhamos temos que incluir latim na nossa conversa. Né? Para qualquer pessoa falante de qualquer língua que tenha que saber latim, ela vai sofrer um pouco, já que não tem como, né? Não tem jeito. É uma língua morta, né? A gente usa ela como referência e como muita coisa, mas com certeza como forma de se falar e tudo mais do que foi. Júlia, eu estava enquanto você estava falando ali, eu dei uma olhadinha aqui, não surgiu nenhuma pergunta específica para a gente, não. O pessoal estava entrando e saindo aqui bastante. Então, como a gente se comprometeu aí a tratar do assunto tópico, e eu sei que tem muitas outras lives que vão acontecer ainda pela frente, eu acredito que a gente cumpriu a nossa responsabilidade. Temos que responder essa pergunta e a respondemos. Você queria falar mais alguma coisa? Sim. Não, acho que é isso. Acho que tratamos de tudo mesmo. Com certeza. Eu queria só reforçar, vocês podem ficar atentos, nós teremos mais 2 lives ainda tratando sobre essa conexão entre o inglês e o direito. Né? A próxima live que nós vamos fazer é com a Flávia Tavares, que é também do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, mas a Flávia tem uma especialização, ela tem um trabalho, ela estudou nesta área mais especificamente a parte de tradução. Então, ela já tem uma expertise maior, ela está envolvida nesse trabalho de como que você pode lidar com a necessidade de fazer tradução, que tem tudo a ver com esse curso que nós nos propomos a fazer a partir de novembro, aí, que é o curso de inglês instrumental, para dar, pelo menos, no mínimo, um suporte, uma ferramenta de trabalho para aqueles que estão interessados. Tem uma coisa interessante, né, Júlia? A gente chegou a fazer uma pesquisa, distribuímos, não foi uma coisa assim formal, onde a gente distribuiu através da ESA ou através da OAB, mas a gente fez com diversas áreas, com diversas pessoas de conhecimento e tudo mais, demos uma distribuída aí num formuláriozinho sobre o porquê que você acha que o inglês é interessante. Por que você entende que o inglês é algo que seja importante para você se tornar fluente, né? E isso é uma coisa que a gente vai discutir aí, com certeza, nas próximas lives, nas próximas conversas, para meio que alertar as pessoas para o que pode trazer de benefício você se tornar fluente numa... José? Tô aqui. Deu uma cortadinha. Desculpa. Como que a gente se torna fluente no inglês sem que a gente possa tirar o melhor benefício disso, né? Ju, muitíssimo obrigado aí pela sua participação junto comigo. Você foi minha companheira hoje. Eu é que agradeço, foi um prazer. Então, tá a gente volta aí quando precisar. Tá, Joia, então. Gente, boa noite para todos vocês. Muito obrigado pela participação e a gente se vê na próxima live. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.